O mundo está perdido. Cada vez mais a mentalidade, as palavras, as ações, os caminhos estão desvirtuados. E nós que somos igreja procuramos caminhos de solução. E qual é o melhor caminho? Como conseguimos mudar a mentalidade de uma sociedade? Como conseguimos convencer pessoas que estão tão fortalecidas e firmadas nesses pensamentos desviados? O homem mais sábio do mundo, apesar de Cristo ser o mais sábio de todos, Salomão carregou essa mensagem de sabedoria e talvez ele traria a resposta para nós, lá em Provérbios 22:6, dizendo: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desvirará dele. Então, maior impacto do que podemos fazer hoje é o impacto que podemos fazer na próxima geração. E o podcast de hoje vai ser marcado com muitos conselhos maravilhosos de sabedoria, porque existem grandes homens e mulheres de hoje que carregam essa mesma sabedoria vinda do alto. E no caso de ensinar a criança no caminho que deve andar, eu posso dizer que esta mulher que está aqui comigo hoje é uma das minhas preferidas. Eu tô aqui com a Maria Cristina Poli, educadora, escritora e apresentadora de televisão, argentina naturalizada, mais conhecida como Super Nani, autora do livro SOS dos Pais, 500 dicas para educar sem enlouquecer. E, atenção, tem gente influenciando os seus filhos. Mãe de 3 filhos, avó de 3 netos. Desculpem, mulheres, esse podcast não é para vocês. Esse podcast é para mim. Eu chamei a Cris Poli para que ela possa conversar comigo. Vocês fiquem aí ouvindo. Ela que é mãe de 3 e vó de 3. Cris, eu preciso de você. Vó de 5. Vó de 5. E Cris, um bisneto e meio. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, Erika? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, né? Falar de educação de filhos, falar de educação cristã é a grande missão da minha vida, sabe? Eu sinto que Deus quer que eu fale disso mesmo, sabe? Porque aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo é pela graça e misericórdia dele. Quando eu conheci Deus, a sua palavra, eu já casada com 3 filhos adolescentes. Nossa, minha vida mudou. Eu sou educadora desde sempre, né? Com 18 anos eu estava em sala de aula. Então, eu tenho todo o conhecimento técnico. Unção, né? É uma unção. Você se capacitou, mas é uma unção, né? Então, mas a unção veio quando eu conheci a Deus, entendeu? Aí, quando eu comecei a conhecer a palavra, eu falei, gente, tudo que aprendi, vou deixar de lado para assumir isso aí, para entender, para aprender e para praticar. E a partir daí que veio a grande mudança, né? Quando Deus entra na nossa vida, muda tudo. Mas a minha profissão também foi muito assim, influenciada pela palavra, um olhar diferente. Eu falei, eu quero olhar a educação, quero trabalhar em educação com os olhos de Deus, entendeu? E faz toda a diferença. E esse versículo de Provérbios que você mencionou, eu acho que ele é a essência do olhar de Deus, sabe? Para a educação. Tem várias palavras que são chaves aí. Um é ensinar, em outras versões fala inculca, orienta. Deuteronômio 6, né? Deuteronômio 6, gente, olha, Deuteronômio 6 e Provérbio 22:6 é o olhar de Deus para a educação. Você não precisa falar mais nada, entendeu? Você não precisa falar de métodos, você não precisa falar de teorias daqui, de lá, de outro lado. Só coloca em prática isso, vive isso, resolveu. Uau. Entendeu? Deuteronômio 6 é muito forte, né? E eu falo, gente, isso é lá atrás e é válido hoje. E hoje essa é o grande desafio das famílias, você poder viver Deuteronômio 6. Perfeito. Você viver, você inculcar, quando você levanta, quando você acorda, quando toma o café da manhã com teu filho, quando leva para a escola, quando faz uma refeição com ele, quando brinca, quando joga bola. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo, entendeu? É ali, entendeu? É o tempo todo ministrando a vida com Deus, os princípios de Deus. Vivendo, sabe, Erika? Eu acho que o grande desafio é a gente viver a palavra de Deus. Deus tem falado para mim, tá? Porque
quer dizer, eu estou em sala de aula, como eu te falei, desde os 18 anos, mas por consequência do Super Nani, do programa, né, eu tenho ido fazer palestra em muitos lugares, e Deus tem falado para mim, ele falou, para de falar da palavra de Deus e vive a palavra de Deus, entendeu? Uau! Ele é o grande desafio. É o grande desafio de todo cristão. Então, e o grande desafio para os pais também, entendeu? Viver, muito mais do que falar. A gente às vezes fala muito e vive pouco, né? Ô, Cris, você falou uma coisa agora no início da sua fala que me chama muita atenção e que eu acho que é muito necessária e sábia. E muitos cristãos não entendem, principalmente os que se convertem mais velhos, que é o seguinte: você diz que você tinha a educação, você tinha se preparado, você já era uma educadora, aí você conheceu a Deus. E aí você pegou tudo que você acreditava e colocou para o lado. E aí, então, você se preparou para começar novamente, né? A construção dos fundamentos da educação, baseado agora na Bíblia. E eu falo que isso é muito necessário, porque hoje no cristianismo existe uma mistura do pensamento do mundo humanista para o pensamento bíblico, né? E o que a gente vê são pessoas de expertises, especialidade, seja psicologia, seja educação, muito boas, ciência, muito pessoas boas, muito boas. sim. E aí elas pegam aquele conhecimento secular e tentam agregar dentro da Bíblia, ou vice-versa. Quando, na verdade, a gente precisa primeiro fundamentar baseado na Bíblia, e aquilo que concordar, ok, mas não estar disposto a misturar como se tivesse ao mesmo nível de verdade, o que não tem. E aí eu queria te perguntar, como é que foi esse entendimento, com quantos anos você conheceu a Cristo? Como foi a transformação da sua vida pessoal? E o que te levou a entender, então, a Bíblia como a verdade absoluta? Que está acima de qualquer outra verdade, que está acima, às vezes, da mentalidade da ciência, né? Que na cabeça das pessoas dúvida, né? é um fato absoluto. Como é que foi para você? Então, eu não nasci em um lar cristão, nasci em Buenos Aires, Argentina, mas meus pais não eram. Meu pai se dizia ateu, tá? Minha mãe era católica, sim, socialmente, né? Mas sem grandes convicções. Tanto é que meu pai não quis casar pela igreja, né? E minha mãe concordou, entendeu? Porque para ela não era necessário. Então eles casaram assim, aí nasceu meu irmão, e a gente não tinha uma vida, a gente não conhecia Deus. Se eles não conheciam, mal podiam passar para a gente, entendeu? E a gente foi, o meu marido do mesmo jeito, meu marido é nascido na Itália, criado na Argentina, né? Mas do mesmo jeito. Então a gente cresceu assim, quando nós tivemos filhos, a gente falou, olha, o que a gente vai fazer com os filhos, né? Então, falei, a gente não vai fazer o que fizeram nossos pais, né? Que levaram para a igreja, fizeram a primeira comunhão, mas a gente vai deixar, assim, ignorância, né? Total. Vai deixar que eles escolham quando eles cresçam. Quer dizer, a gente, quando conhece a Bíblia, a gente sabe que não é isso, né? Mas, enfim, por um lado, até foi uma coisa assim, até legal, sabe por quê? Porque nós tivemos 2 filhos, viemos para aqui, para o Brasil, aí nasceu a minha filha, a nossa filha aqui, e eu, que trabalhava na educação, como eu te falei, né, a gente veio para cá e depois de um tempo comecei a dar aulas particulares de inglês, a minha área de formação é inglês, a língua inglesa, ensino do inglês, né. E aí eu comecei a dar aula particular, e da aula particular eu dava aula para adolescente, para criança, para adultos, e eu dava aula para mulheres. E aí uma das mulheres que eu dava aula, tá? Eu ia na casa dela para dar aula de inglês, e um bom dia ela falou, a dona Maria Luísa não vai ter aula agora porque ela não está bem. Tudo bem, vem a semana que vem. Aí eu voltava a semana que vem, não, ela não pode, enfim, uma semana assim, aí eu fiquei sabendo que ela estava com depressão. E aí um bom dia eles falaram, pode voltar porque ela já está bem. Aí eu voltei para dar aula para ela, e ela começou a falar de Jesus para mim, porque ela tinha sido convidada para uma reunião de mulheres de uma igreja, e ela com depressão, oraram por ela, e ela foi curada.
Então, quando eu voltei a dar aula de inglês para ela, nossas aulas de inglês era assim, era falar de Jesus o tempo todo, ela contar, compartilhar aquilo dela. E ela falava para mim, falava, Cris, você tem que ir lá, Cris, você tem que vir comigo. E eu falava, é difícil, porque eu trabalhava muito, eu trabalhava o dia todo, né, dando aula. Uhum. É difícil, mas ele tem que vir. Bom, enfim. Mas Deus age, né? Aí, um bom dia, por incrível que pareça, terça-feira, que era o dia das aulas dessa reunião de mulheres, né, que ela frequentava, todos os meus alunos cancelaram. Aí eu cancelou e falei, A providência divina. Pois é. Aí eu falei, eu lembrei, daí eu falei, eu vou ligar para Maria Luísa, vou ir lá para essa reunião. E eu fui lá na reunião, tá? Uma reunião de um monte de mulheres que eu não conhecia ninguém, mas eu ouvi a palavra de 1 Coríntios 13, ouvi falar do amor de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu falei, esse amor eu não conheço. Eu estou casada, casei apaixonada, tenho 3 filhos, mas esse amor eu não conheço. Ai, que lindo. Aí, no final, eles fizeram um apelo, né? E aí eu levantei assim, olha, eu e uma Movida mulher pelo que estava Espírito. do meu lado, assim. Falei, eu quero. Aí, aceitei a Jesus, foi embora dali, falei, sem saber o que tinha acontecido. Mas, claro, Deus começa a agir. Isso foi no mês de setembro. Até o final do ano, mais 2 vezes cancelaram todos os alunos nesta terça-feira. Aí, quando terminou o ano, falei para o ano seguinte, eu já aprendi um pouco, porque eu conhecia muito pouco, mas eu falei, olha, para o ano que vem, eu que montava tudo, fazia todo o meu horário, meu schedule aí, eu falei, não, terça-feira eu vou deixar livre, aí eu não quero mais aluno. E aí eu comecei a frequentar. E aí eu falei, eu nem vou falar nada para meu marido o que eu estou fazendo, ele vai ficar, o que você está fazendo, em vez de trabalhar, entendeu? E eu não falei nada, tá? Só que um bom dia ele olhou para mim e ele falou, você está bem? Eu falei, tô. Por quê? Ele falou assim, você está diferente. Ai, que e lindo! Eu falei, diferente como? Diferente ruim ou diferente bom? Não, ele falou diferente bom. Aí eu contei para ele. Aí ele me ouviu falar e ele falou, pode continuar indo, porque está te fazendo bem. E aí eu comecei, agora já estava na liberdade de ir. Sim. Né? E aí, logicamente, um dia eu convidei ele, aí o pastor que estava, ele falou, e teu marido? Eu falei, meu marido, gostaria que ele viesse. Aí ele falou para mim assim, você gostaria ou você quer que ele venha? Eu falei, eu quero. Eu falei, então, nós vamos orar e você vai convidar. Aí nós oramos, convidamos, ele veio. E como nossos filhos não tinham nenhuma noção de religião, de absolutamente nada, os 3 vieram um atrás do outro, assim, com muita facilidade. Porque não tinha ideias preconcebidas, então. Então, Sim. como a gente entrou de cabeça, porque Deus começa a agir e tudo, veio um atrás do outro. A Lu e o Estevam, que são os 2 menores, o pastor estava dando aula Quantos anos eles tinham? Eles tinham 16, 18 e 14. Tá, 18, na 16 e 14. hein? Plena adolescência. E o pastor dava aulas de Apocalipse. E a gente assistia às aulas, porque era tudo novidade. E aí, o Estevam e a Luciana, eles queriam vir com a gente, e eles vinham com a gente. Eles se converteram. Meu marido ficava preocupado, mas essas crianças estão ouvindo falar sobre Apocalipse, né? E aí o pastor falou, eles estão com medo? Alguma coisa assim? Não, nada. Então deixa, ele falou. Aí, ele fez um dia apelo no meio de Apocalipse. Você sabe que meu pai se converteu num acampamento com a mensagem de Apocalipse também. Então, eu acho que os jovens, olha, são... Então, foi assim. Aí Deus entrou e aí ele começa a agir, aí começa a mexer com tudo, né? E aí eu comecei a conhecer a palavra, lógico, né? A ler a palavra e tudo. E aí, como eu te falei, eu comecei a olhar primeiro essa ministração sobre o amor de Deus, né, que foi assim marcante, e depois comecei a entender, e aí eu via, ele fala de educação, Deuteronômios, tudo. Falei, gente, isso é completamente diferente de tudo que eu aprendi, né? Olha só. E então é isso mesmo, eu falei, olha, esse olhar de Deus, o que eu quero para a educação. E aí, na igreja que a gente frequentava, tinha uma visão de educação também. Enfim, a gente foi indo, abrimos uma escola. Deus foi preparando os caminhos, né? Ele já sabia onde você precisava estar. Às vezes me convidam para dar testemunho, e eu falo para as pessoas, olha,
você não conhece a Deus, não se preocupa, Ele te conhece e você está aqui por algum motivo. Porque eu também Que não conhecia. lindo. É E Ele me isso. trouxe lá da Argentina para aqui, para o Brasil, para conhecer a Deus e para me envolver na educação, entendeu? O seu Então, chamado. Ele vai, É lindo que tem nossa, pessoas que se sentem muito pressionadas para elas mesmas conquistarem o seu próprio chamado, estarem no lugar certo na hora certa, quando na verdade, se você tá aberto para Deus, recebe a Deus, Ele abre portas importantes, fecha portas que Ele não deseja, Ele abre caminhos, Ele a direciona, né? experiência da vida com Deus é muito incrível, sabe? É O que Ele sobrenatural. precisa é um coração disponível. Só isso que Ele Exatamente. precisa. Exatamente. Um coração que quando na igreja falam, você quer servir o Senhor, e você fala, eis-me aqui, que esse eis-me aqui nasça no teu coração, entendeu? Exatamente. Porque Ele quer um coração disponível. Se você está aí, Ele te segura da mão e Ele vai te conduzindo, entendeu? E, É Cris, fácil? Não é. Não é fácil, não porque é. não é fácil. Muitas vezes tem Mas que abrir mão de muitas coisas, vezes né? tem que abrir mão, muitas vezes. Mas aí essa experiência com Deus, sabe? Eu falo hoje, sabe assim, eu não sei como é que faz essas pessoas que não conhecem a Deus para viver no mundo que a gente vive hoje, viu, Érica? Não sei, sinceramente. É um vazio, é um desespero, é tristeza, né? Por É isso uma que... superficialidade, sabe? É uma frieza. Sim. É tudo muito frio, tudo muito superficial. As pessoas têm dificuldade em fazer vínculos. Não sei, sinceramente, olha, sinceramente eu não sei. Essa é uma das razões pelas quais eu oro para que Deus levante mais homens e mulheres como você. Porque eu sei que Deus, né, olhando na Bíblia, a gente entende que Deus tem chamados muito diversos dentro do corpo de Cristo. Sim, claro. Chamados para todas as áreas. Todas as áreas. Mas na atualidade, o chamado para a educação é um grito de desespero, É não uma é? necessidade. É uma necessidade tão É uma profunda. necessidade. E muitos mais jovens estão quase que desistindo de tentar lutar pela implantação do reino de Deus na área da educação, que é uma área que foi absolutamente tomada por uma visão mundana, humanista, né? liberal. Agora, eu vou te dizer, é uma luta isso aí, viu? Porque é muito difícil, né? Eu te falo porque eu trabalho, a gente abriu uma escola cristã, bilíngue, né? E hoje a escola tem uns 27 anos, mas é uma luta. Uma luta porque o mundo não quer. O mundo não quer que você eduque baseado nos princípios de Deus. Não quer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cris, tem muitas mulheres que estão nos assistindo agora e eu como pastora, eu tenho ouvido muito clamor de mães cristãs falando que elas estão verdadeiramente desesperadas, né? Porque a gente não pode contar com as escolas, são pouquíssimas escolas cristãs. Qual é o seu conselho relacionado à educação cristã de uma mãe? Porque a gente sabe que nós precisamos estar cheios da esperança de Cristo. E na hora da educação dos nossos filhos, que é uma das áreas mais importantes da vida do homem e da mulher, né? Preparar o caminho. É o grande ministério. É o grande ministério, educar os seus filhos. Eu queria que você me falasse um pouco a respeito da geração atual. Quais são os principais problemas e quais são as soluções vindas da parte de Deus que você enxerga, né, como esperança? Érica, a palavra de Deus e a mensagem de Deus é muito simples, tá? O difícil é você colocar em prática no mundo que a gente vive. Porque a mensagem e a palavra sobre educação é exatamente aquilo que a gente citou. É Deuteronômio 6, é você viver os princípios, aquilo no qual você acredita e que mudaram realmente a tua vida, né? Você poder viver e transmitir para teu filho. Se você vive isso, o teu filho vai viver também. Entendeu? Olha só, o exemplo. Então ela está dizendo, deem bom exemplo para os seus filhos. Não adianta a gente falar e não praticar. Não adianta, tá? Então,
Esse conselho é importante. básico, entendeu? Por que é difícil hoje? Porque hoje a gente tem N motivos de distração para todos. O nosso mundo que a gente vive hoje está cheio de distrações 24 horas por dia, não somente quando você está ativo, até quando você está em casa, quando você está com a família, quando você está cheio de distrações. E é muito fácil cair na tentação, tá? A palavra fala, olha, vigiar e orar para não cair em tentação. A tentação está aí. A tentação está nisso aqui que você tem, entendeu? Ali, que está juntinho da gente, juntinho dos pais, entendeu? E que faz um barulhinho e a gente já olha aí, você já distraiu, Exatamente. entendeu? Então, se você consegue colocar em prática Deuteronômio 6 e você viver Provérbios 22:6, sabe? Ensinar a criança no caminho. Ele não fala ensina a criança o caminho. Ensina a criança no caminho. Enquanto você estiver Você caminhando. sempre ora pela mão dele e você mostra para ele o caminho por onde você quer que ele ande. Mas você tem que andar junto com ele. Perfeito. Se você fizer isso, a palavra de Deus te promete, e não sou eu que falo, nem você, que é pastora, é a palavra de Deus te promete que se você fizer isso, o teu filho não se desvia desse caminho que você viveu junto com ele. Que É poderoso, simples. né? É simples. Só que para você colocar isso em prática, você tem que evitar o máximo possível as distrações e você tem que ficar o máximo possível junto com teu filho. Eu Isso sei é que a muito gente vive. importante. Então, eu sei que a gente vive num mundo em que você pode falar para mim, como muitas mães já me falaram, e pais também, mas mães, né? Eu trabalho, eu fico fora de casa, eu preciso trabalhar. Ótimo, nada contra isso. A palavra de Provérbios 31 é uma mulher que trabalha, uma Sim. mulher que sai à luta, entendeu? Para a sua Sim. família. Então, nada contra isso. Mas quando você tem esse tempo disponível, o que for, para a Sim. tua prioridade, seja teu filho. Perfeito. Entendeu? Então, quando eu faço palestras e no programas eu tenho falado, gente, eu não estou falando para você parar de trabalhar para educar teu filho. Ninguém está falando isso. A palavra não está falando isso. Mas a palavra está falando que o tempo que você tem disponível, que você não está trabalhando, porque você trabalha, porque você precisa de dinheiro para suprir as necessidades da tua família. Claro, é Deus que supre, mas o trabalho é feito por Deus, as portas se abrem por Deus, Sim. entendeu? Quando você não está no trabalho, que a tua prioridade seja teu filho. Perfeito. Então, por exemplo, eu fico fora de casa o dia todo. Você chega em casa. O que é o primeiro que você vai fazer? Vai lavar a louça, arrumar a cama? Não. Primeira coisa que você Perfeito. vai fazer é você sentar e brincar com teu filho. Você conversar Ai, que com ele lindo. para saber. Hoje estava falando com uma mãe lá na escola, tá? E ela falou uma coisa que confirma exatamente isso. O filho dela fica o dia todo na escola, quarto ano, tem 9, 10 anos o menino, tá? E ela estava compartilhando assim, né? Que, sabe, você vai buscar teu filho na escola, ou ele chega na casa. E aí, como foi? Ah, tudo bem. O que você aprendeu? Ah, nada demais. E aí, você aprendeu? Ah, não sei nada, tudo bem. É isso. Mas aí você fala, meu filho, não me conta. Só Uhum. que ela estava contando que ela viveu isso aí. Só que hoje, o que ela faz? Porque a gente trabalha isso, porque eu já tenho conversado várias vezes com ela. Ela interage com o filho em questões assim, começa a desenhar, ou eles começam a brincar dominó ou alguma coisa. Enquanto ela está brincando com ele, ela começa a perguntar. Nessa intimidade, nessa simplicidade, No o momento que filho não parece uma entrevista. Exatamente. Aí o filho conta. Ai, Então, que ela estava lindo. contando isso para mim hoje. Falei, Renata, você está vendo que exatamente isso que eu estou falando? Entendeu? Então, a prioridade é ele. Você precisa conhecer teu filho. Você precisa conhecer teu filho na intimidade, no momento do dia a dia. Entendeu? Deuteronômios 6. Perfeito. Brincando com ele. Fazendo qualquer coisa, fazendo uma atividade.
escovando os dentes dele. E nesse momento que essa criança vai se abrir, se você está junto com ele. Se você não está junto com ele, e tem outra pessoa junto com ele, essa outra pessoa vai ter essa intimidade com teu filho. Mas Deus espera que você tenha essa intimidade com teu filho. É uma das maiores responsabilidades da Entendeu? nossa vida, né? Agora, hoje, Érica, não é fácil. Isso aí. Não é fácil. Não é. Não é, porque as distrações são muitas. Antes de eu ter os meus 3 meninos, eu te assisti muito, eu amava te assistir. E aí, na época da Super Nanny, e aí a gente ficava vendo, né, várias casas que parecia o caos e tal. Eu fico imaginando que talvez nos dias de hoje tivesse um pouco menos de gritaria ou criança pulando e mais criança com a cara na tela. Parada, sem fazer nada, e você ia ter um belo de um trabalho de detox. Muito mais que naquela época. Detox digital, não é? Muito mais. A começar pelos pais. Não é? Os pais com a cara na tela, as crianças com a cara na tela. Me fala. Gente, agora é o momento que o podcast não é mais pra mim, é pro meu marido. Eu tô brincando. Mulheres, eu sou assim, eu chego em casa e minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então eu começo. Ramon, solta esse celular. Você solta esse celular. Lá na minha casa eles me conhecem porque se eu chamo amigos pra ir pra minha casa, eu falo, eu vou pegar o saquinho e eu vou recolher o celular de todo mundo que, né? Eu quero atenção. Me fala um pouco sobre essa distração. Você usou a palavra distração. Nós estamos num grande problema, não estamos? Estamos. E eu vou... depois eu falo mais sobre isso, mas eu vou te falar uma coisa que meio que resume essa resposta. Isso aí é muito legal. Uhum. É muito legal. Concorda comigo? Com certeza. Ele detona uma dopamina absurda. Hein? Satisfaz, dá prazer, você vibra, hein? Você elimina o que você não gosta, entendeu? Não tem problemas para você. Você faz o que você quiser com isso. Uhum. Você fica feliz, você ganha, você mata todos que estão na tua frente, elimina todos. Isso, fora que é cheio de cores, cheio de movimento. Que coisa melhor? Tem música, mexe com a emoção. Que coisa melhor? Que coisa melhor o algoritmo só manda o que você gosta. Você não está perdendo em tempo e bobagem. É naquilo que você gosta, entendeu? Você quer coisa melhor do que isso? Você sabe a única coisa que elimina esse prazer? A intimidade com o pai e a mãe. Sério? Se você troca, se você oferece ao teu filho um tempo com você, de qualidade, de abraço, de conversa, de brincadeira, pode ter certeza que ele larga o celular. Que lindo. E ontem eu fui fazer uma entrevista também. E eu estava falando com o pastor que me levou, né, com um cara jovem, né, eu tenho um filho de 5 anos também. E ele falou, você sabe que isso que você fala que é verdade? Meu filho pode estar no celular, ninguém tira ele do celular, e eu falo, vem cá, vamos brincar de lutinha. Ele larga o celular e ele vem, porque ele interage comigo. Ele tem o contato, eu abraço, eu brinco, dá risada. E isso só libera muito mais dopamina do que o celular. É simples. Uau. A palavra de Deus é simples, Érica. Não tem... É o homem que complica. A necessidade da criança são os pais, né? Entendeu? A criança precisa desse contato, precisa desse toque. As crianças hoje estão carentes. Sabe carente do quê? De um abraço. Carentes de um beijo, carentes de um tempo, carentes de alguém que ouça eles. Entendeu? Porque geralmente não tem tempo. Não tem tempo. Que você me diria se eu te diria que teve uma menina que ele chegou na escola e falou para minha assistente, por favor, você fala para minha mãe me escutar? Você chora, né? Você chora. Você que triste. Você chora. Entendeu? A criançada está muito... Criançada, não somente criança, os adolescentes também, entendeu? Sim. Eles precisam. Alguém que ouça, alguém que pare, alguém que deixe de lado as coisas. E agora estou te olhando, você é pastora, você é jovem. Teve uma pastora uma vez que comentou comigo, né?
Ele falou, Cris, você sabe que... porque eu falo para os pais, as crianças percebem quando você prioriza eles. Eles Sim. percebem. Podem não falar, mas eles percebem. E teve uma pastora, assim, jovem, que nem você. E ela me contou um dia, ela falou, eu trabalho muito, né? Eu chego tarde em casa, a menina fica na escola, depois com a minha mãe e tudo, né? Mas quando eu chego em casa, porque você fala isso, e a minha prioridade é ela. Então, eu sento no chão, brinco de boneca com ela, a menina dela tem 7 anos, né? E ela contou que um dia, ela chegou assim, exausta em casa, mas ela, prioridade da menina. E disse que no meio da brincadeira, a menina olhou para ela e falou, mãe, você está cansada, né? Sim, filha, mas vamos continuar brincando. Disse que ela olhou para a mãe e falou, obrigada por brincar comigo. Aí ela desmoronou, sabe? Então, é isso que a nossa geração precisa. É uma geração que tem muitas distrações, que tem muitas carências, está tudo muito frio, é tudo muito tecnológico, sabe? Sim. É tudo muito... Eu tenho 5.000 likes do mundo inteiro. Tenho um monte de amigos lá em Japão. Você não tem amigo nenhum, você não conhece, você não interage, você não tem intimidade, você não conhece. Exatamente. Entendeu? As relações Isso aí superficiais. tudo que isso é mostrado ali, você já percebeu? Tudo feliz, todo mundo sorrindo, bonitinho. É isso Ninguém mesmo. tem problemas, né? É isso Ali mesmo. ninguém tem problemas. E Entendeu? como isso é terrível, né? É terrível. Cris, eu vou compartilhar uma coisa com você da minha vida pessoal. Eu falei que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, né? Então, eu como mãe... Primeiro que ser mãe era, assim, o sonho da minha vida desde criança. Eu só queria brincar de boneca quando eu era criança, que eu queria ter bebê pra mim. Aí, eu tive o Enzo primeiro, depois o John, agora o Gael, mais velha, né? Me tornei mãe do Gael. Mas agora, com o ministério, eu não venho aqui todos os dias, porque eu cuido das crianças de tempo integral. Eles não ficam comigo só quando estão na escola. Mas uma coisa muito interessante que eu falo para todo mundo que trabalha comigo, e hoje eu supervisiono várias áreas aqui na igreja, mas eu falo para as pessoas, é o seguinte... Eu marco as reuniões nos meus horários vagos, eu venho um dia da semana para cá, e venho com as crianças, né? O Gael não vai na escola, ele vem pra cá comigo. E os meninos saem da escola, vêm pra cá. Então fica todo mundo por perto. Mas quando eu estou com eles nos outros dias, eu falo, vocês me mandem mensagem, mas não esperem que eu vá responder. Com velocidade, eu demoro para responder. Todo mundo que trabalha comigo sabe. E o Ramon até fala, não é pessoal, gente, ela nem me responde tão rápido. Mas o que eu falo é, vocês só me liguem no caso de urgência, porque estou ocupada brincando de massinha. Entendeu? Às vezes eu saio. Quando o Gael não tinha nascido, eu tinha o Enzo e o John, eles iam pra escola, eu saía cedinho, deixava eles na escola, vinha pra igreja, ficava meio período, voltava, pegava ele na escola e ia pra trás, ia pra casa. E às vezes eu falava, gente, eu preciso ir embora, e tava acontecendo uma coisa muito importante pra todo mundo. E eu falava, gente, eu tenho que ir embora. Mas, então a gente pode fazer reunião online? Desculpa, não posso hoje, eu preciso brincar. Hoje é dia do parquinho. Então, Isso mesmo. eu trato realmente como uma prioridade. Mas, para mim, o que eu aprendi, estando no terceiro, é que a mãe, ela vai decepcionar alguém. Você está escolhendo quem você vai decepcionar. E eu sempre falo, hoje eu prefiro que você fique frustrada comigo do que os meus filhos. Porque daqui um mês, você não tá nem aí mais para essa frustração. Mas os meus filhos vão guardar essa frustração. Eles vão levar, né, até a vida adulta. Então, eu prefiro que você se frustre. Isso é verdade, é isso aí. Eu acho, a palavra entre aspas, é um investimento para a vida toda. E essas memórias são memórias que vão lembrar, até quando eles são adultos, vão lembrar desses tempos que você priorizava eles, porque eles não vão falar, mas eles vão sentir, e eles estão sentindo que a tua prioridade são eles. Sim. E isso não tem preço, entendeu? Isso não tem preço. Não tem ministério nenhum que seja mais importante do que isso. Perfeito, exatamente. Não tem nenhum ministério, não tem nenhum trabalho que seja mais... Nem todo mundo tem essa bênção. Eu também, eu sempre trabalhei quando meus filhos estavam na escola, entendeu?
Então, mas nem todo mundo tem Sim, essa, eu entendo. é uma bênção, um privilégio, É um entendeu? privilégio. Mas se você não tem esse privilégio, entendeu? Não é para se sentir culpada. Eu faço isso para as mulheres. Não se sinta culpada por isso, entendeu? Porque Muito Deus bom. conhece o teu coração. Mas, fora isso, a tua prioridade é teu filho. É isso. Entendeu? Isso, exatamente isso. Não é para você, ai, se eu não trabalhasse, eu poderia. Não, gente. O tempo livre que eu tenho é para meu filho. É para dedicar para ele, para brincar, para ou não fazer nada, entendeu? Para ter tempos de qualidade. Deuteronômio 6. É, Gente, perfeito. andar pelo caminho com ele, segurando pela mão, mostrando o caminho. É no carro indo para a escola, É aí, é só nesses momentos. voltando, E como é essa no mãe fim me de contava semana. hoje, brincando com ele, o menino fala. Por É. quê? Porque é a liberdade, é a tranquilidade, é a intimidade, entendeu? Então é por aí. Agora, você me perguntou como que fazer com isso? Fora isso que eu te falei, né? Que A atenção até dos a pais atenção do pai a melhor ferramenta, é a né. melhor ferramenta, não tenha dúvida nenhuma. E os Fora isso, limites? é uma responsabilidade dos pais para colocar limites sobre isso. Não adianta você falar, eu vou eliminar o celular da vida do meu filho. É uma utopia, porque hoje é assim. As É, crianças vão na escola ainda e mais precisam. Não velhos, tem, né. entendeu? Não tem como. Mas se você tem como supervisionar isso aí, se você tem como saber o que teu filho está assistindo, saber, ver junto com eles, de preferência ver antes deles, para que você Muito bom possa, isso. entendeu? Porque hoje é muito perigoso isso aí. Hoje é muito traiçoeiro. O cyberbullying é uma coisa absurda, É. entendeu? Você tem um monte Tem de... até aquela série, né, Adolescência, Nossa, que você assistiu? eu assisti. Então, essa série Adolescência, eu acho que, assim, o momento mais forte da série é o final, Muito triste, entendeu? nossa, de Porque rasgar o coração. exatamente, porque é o momento em que o pai cai a ficha, entendeu? É, tarde demais, E né. tarde, entendeu? Podia ter feito melhor. Oh, meu Caiu a Deus. ficha, entendeu? Então, para evitar chegar nesse ponto, porque não era uma família que era disfuncional, nem mal estruturada, não era, É não verdade. era, Isso é uma não umas coisas mais era. interessantes da série, né, Entendeu? era uma Que família comum. não estavam separados, não brigavam, era uma família, não era uma família desestruturada, Ah, não era não mesmo. era, entendeu? Mas estava faltando exatamente isso, entendeu? Aí quando ele percebeu, ele não conhecia o filho, e esse filho tem a idade do teu filho, É, eu entendeu? 12, pensei 13 anos, eu pensei exatamente nisso, entendeu? foi muito Tem a idade do forte. meu neto menor, Que é uma entendeu? criança, É uma né. A gente olha criança. uma criança e já numa realidade tão cruel Então, e e isso que eles mostram desvirtuada. lá, esse vocabulário dessa adolescência que ninguém entende, gente, isso é real. Provavelmente a gente não está vivendo, porque nós estamos vivendo num ambiente Para quem não cristão, assistiu essa igreja, série, até uma indicação, é uma é série uma adulta, indicação, não assista com adolescentes, que ela é não. muito forte, Então, mas ela fala até dessa questão de internet, dos perigos das redes sociais, e é tão interessante que tem um policial, né, um detetive, que ele entra no caso e ele vê mensagens de um menino, né, que tinha cometido lá um crime, e ele lendo as mensagens, ele não consegue entender. entender, não Um dá para próprio entender, investigador não não entende. entende. Ele acha que é uma coisa, que era uma troca de comunicação entre amigos, quando na verdade era o bullying, era o cyberbullying. Então isso é muito sério, que às vezes a gente, até acompanhando, Até não você estando não perto, estando você não perto não percebe, entende. você não O que entende. me leva a pensar que a solução num caso desse seria realmente a intimidade É a entre o filho e os intimidade, pais, para que ele falasse: Eu tô passando por um é problema, né". lógico. Então é muito Então, sério a se situação você não atual. está perto, volto a falar, não era uma família desestruturada, porque você pode falar, o pai separado da mãe, nada disso, gente, entendeu? É uma família normal, comum, É. entendeu? Porém, não havia intimidade, não havia relacionamento, entendeu? Principalmente com o menino, porque a filha mais velha tinha um relacionamento diferenciado com os pais, mas o Uhum. menino não.
E o menino vivia num mundo que ninguém sabia desse mundo, ninguém entendia. Quando ele falava, ninguém sabia o que ele estava falando. Mas isso não é irreal, isso é real. Acontece isso, entendeu? Então, é uma chamada de atenção assim para você meditar, para você fazer uma autoavaliação. Como é que está a minha família? A gente não pode deixar o tempo passar Não. sem refletir e tomar atitudes claras, intencionais, em Intencionais, direção da então. educação e da proteção dos nossos filhos, né? A gente está aqui no Jornada Essência e o tema desse ano, Cris, todo é sobre o reino de Deus. Uhum. E eu já fiz algumas entrevistas, algumas gravações de podcast com temas diferentes. Mas quando eu fui pensar a respeito de como iniciar essa nossa conversa e eu olhei o Provérbio 22:6, o que me leva a pensar é que a educação das nossas crianças provavelmente é a arma mais assertiva a respeito da implantação do reino de Deus, né? Porque quando nós nos posicionamos onde estamos em nome de levar o evangelho, muitas pessoas serão transformadas, mas não existe a garantia que Provérbios 22:6 e Deuteronômio 6 nos dão quando fala a respeito dos nossos próprios filhos, né? Uhum. Então, mulheres, você que quer ganhar o mundo para Jesus, eu diria para você, ganhe primeiro os seus filhos para Jesus, porque esses são os seus objetivos mais assertivos, suas maiores responsabilidades, né? Eu acho que a mulher cristã tem que constantemente se voltar para casa. Estamos num mundo com uma exigência de produtividade, inclusive produtividade ministerial, produtividade cristã. Mulheres que se levantam como líderes da igreja, elas precisam produzir para Deus. Eu preciso fazer, gravar, ser influenciadora, fazer isso, fazer aquilo. E o tempo passa. E os meus filhos. E os meus filhos. E os meus filhos, entendeu? Então, não é porque você está dentro de uma igreja que você está livre disso, que você está livre de descuidar teus filhos, entendeu? Então, o ativismo dentro da igreja leva a isso, a você se preocupar, estou fazendo para o reino, E a tua casa? Entendeu? E quantos filhos de pastores e de líderes não se desviaram por se sentirem deixados? Tem uma coisa que eu aprendi com estava falando para Tatiana aí da pastora, aquela Cláudia Guimarães, né? E eu conheço ela faz tempo, né? A gente se conheceu faz um tempo atrás, que eu estava fazendo as palestras. Por essas coisas a gente separou cada uma do seu lado, ela mora no Rio, né? E pelas redes sociais a gente se encontrou de novo, né? E eu tenho feito várias palestras junto com ela, porque ela tem um ministério muito lindo de primeira infância, do ventre, sabe, dos pequenos também, né? E eu aprendi com ela uma coisa que tem a ver, vou compartilhar com você, porque tem a ver com isso que a gente está falando. Ela tem uma família missionária, a família inteira, né? Dedicada a missões e tudo. E ela é muito ativa, né? Então ela abriu na África, abriu aqui no Rio, abre no Sertão, na Amazonas e tudo. E uma vez ela compartilhou, né, que ela mora no Rio, né? E ela gosta muito da casa dela, ela gosta muito de arrumar a mesa, de convidar a pessoa, fazer comidinha e tudo, né? E ela estava fazendo isso, e as pessoas, as amigas dela, nossa, Cláudia, que legal, por que você não ensina a gente como arrumar, né, as coisas? E ela falou, nossa, que legal. Bom, enfim, vou encurtar a história. E ela começou a fazer isso, entendeu? Ela começou a convidar pessoas, fazer uma mesa bonitinha, explicar como tinha feito isso, falar da palavra, convidar e evangelizar. Tinha gente que vinha e se convertia. Então, ela estava assim no auge, porque aquilo que ela gostava e era para o reino, entendeu? E o negócio foi crescendo, entendeu? E ela falou, mãe, eu preciso ampliar isso aí, né? Porque é para o reino e tudo. Então, eu vou alugar a casa que está do lado e eu vou investir nessa casa. Bom, enfim. Ela foi. Mas, de repente, as coisas começaram a ir mal. E essa frequência que ela tinha de mulheres acabou diminuindo. E ela conta, né, que ela foi para Deus e ela falou, Deus, eu não estou entendendo. O que está acontecendo?
Senhor me abençoou tanto, né? É uma coisa que eu gosto para o reino, né? As Sim. pessoas vinham aqui e se convertiam. E ela foi fazendo um jejum para entender, porque ela não entendia. Uhum. E ela contando, ela falava que no jejum Deus falou para ela: quem te falou que é isso que eu quero que você faça hoje? Uau. Isso é forte, hein? É, De ouvir de é Deus. muito forte, entendeu? Então, e por que ela falava isso, entendeu? Para a gente ter muito cuidado no ativismo na igreja. Sim. Porque é para Deus. E em nome de Deus, você faz coisa que você não sabe se é o que Deus tem para você hoje. Exatamente. Porque se não é o que Deus tem para você hoje, você pode ser muito bem sucedida, mas você está errando o alvo de Deus. Você podia estar fazendo outra coisa. Entendeu? E você pode ser. O outro dia eu ouvi um pastor falando assim: sabe o que é pior para um cristão? Fazer uma coisa que dá certo para Deus e não ser a vontade de Deus para ele nesse momento. Sabe? E a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente Imagina a gente pro chegando na rei. presença de Cristo lá na frente. O senhor gostou de tal coisa? Não, esse eu não queria. Não, Esse ministério, esse evento, esse projeto para o senhor. sabe, isso tem a ver com essa passagem de Lucas, sabe? Que para mim, quando eu entendi, fiquei que tem a ver com isso. Não? Eles chegou no final, aí fecharam a porta. Senhor, abre a porta. Não sei Não quem te você é, não te conheço. conheço. Mas como que não? A gente não Expulsei expulsava demônio. demônios, jantávamos juntos, fazíamos a ceia, tudo. Eu não te conheço. Meu Deus. Sabe o que é isso, gente? Uau. E é para gente de ativismo. igreja, não é gente de fora. É para a igreja. É para a igreja, ativista dentro da igreja. Exatamente. Nossa, isso e me que dá não um tem temor, gente. relacionamento. Um temor. Sabe o que é? Você chegar na frente de Jesus e ele falar: Não te conheço. Meu Deus. Tem a ver com isso. Sabe o que você perguntar para uma mãe detalhes do filho e que a mãe não saiba? Isso eu já vivi no programa, entendeu? Você pergunta para a mãe qual é a comida preferida do teu filho. Não sabe. Mas não sabe mesmo. Não estou perguntando coisas estranhas. Estou perguntando qual é a comida preferida do teu filho. E não sabe. Porque falta relacionamento, intimidade com o filho. Com esses anos de experiência sua, né, acompanhando famílias, né, nos programas, né, porque a gente sabe que, como educadora, você aprende muita coisa, mas eu acho que a sua experiência de se tornar uma apresentadora de TV, que ia em casas reais, conhecendo crianças reais, muitas vezes crianças que eram apresentadas pela própria família, né, como crianças problemáticas, né, acho que as famílias mandavam lá cartas para... as famílias se inscreviam lá, se inscreviam, né? pediam ajuda. Como que foi para você, assim, me conta um pouco, talvez alguma história ou coisas que te marcaram a respeito das realidades Muitas. que você conheceu, né? Erika, eu creio que Deus foi muito gracioso comigo, porque Ele me deu essa oportunidade, sabe? Porque quando você trabalha em educação, trabalha em escola, assim, na própria igreja aqui que você trabalha com as crianças, você tem uma visão da criança, você tem uma visão dos pais, sim, né? Porque você conhece, mas você não sabe o que acontece dentro das casas. Você não sabe. Porque você sabe o que você vê da criança e o que o pai ou a mãe te conta. Mas quando eu entrei nas casas, por isso que eu falo, Deus foi muito gracioso, sabe? Porque eu pude ver a realidade, entendeu? E eu sempre falo, eu ensinei muito, mas eu aprendi muito também. E eu aprendi, assim, principalmente a não julgar. Porque ser humano, a gente julga muito fácil. Eu te vejo agindo com teu filho em um momento você já fala, essa mãe é doida. Ixi, se vissem a pastora de vez em quando em casa. Não, e quando você entra, aí você vê o problema, mas você vê que tudo isso tem um porquê, entendeu? Sim. Tem uma história, tem família de um, de outro, tem um porquê chegou nesse aí, entendeu? Então, eu aprendi, sabe, a não julgar, a tentar conhecer a pessoa antes de
fazer uma avaliação, entendeu? Antes de eu, não, você é assim, entendeu? Isso me permitiu, né, ver isso e ver a necessidade dessas famílias, porque pensa bem uma coisa, o programa de televisão, SBT, programa é uma emissora popular, tá, aberta, que chega em lugares do Brasil onde só ele chega, não chega nem outra coisa, entendeu? O Brasil é enorme. A realidade do norte, a realidade do sul é completamente diferente, Sim. entendeu? Esse programa chegava nesses lugares, entendeu? Eu já fui fazer famílias, sim, fui fazer famílias com casas maravilhosas, famílias assim, sabe? Mas também fui no meio do sertão, numa cidadezinha desse tamanho, sabe? Com terra batida, sabe? Nas casas aí. Então, você vê que o verdadeiro problema está na intimidade da família. E nessa intimidade, a grande responsabilidade das mudanças está nos pais. De norte para o sul, de leste para o oeste. A responsabilidade está nos pais. Se o pai entende, muda, Perfeito. a criança muda. Entendeu? Perfeito. Então, Isso é Deus me impressionante. permitiu ter um insight, sabe, dessas coisas, sabe, que me deu, assim, uma riqueza, sabe, assim, de entendimento, né, que eu falo, Deus, eu não mereço isso, por que que o Senhor me permitiu ver isso aí, entendeu? E isso foi, eu acho que essa possibilidade com o conhecimento da palavra que eu tinha, né, e a convicção de que educação baseada nos princípios da Bíblia é o que vai mudar. Vai mudar a tua família, minha família, vizinho de lá e do norte. É isso que vai mudar. E o programa provou, porque quando eu entrei lá para começar a se fazer o programa, eles ficaram sabendo que eu era cristã, aí eles me chamaram, né? Eles me falaram, olha, quem é cristã é a Cris Poli, a Super Nani não é, então você vê o que você vai falar aí. E eu saí de lá e eu falei, e aí, Deus, o Senhor me colocou nessa, como que eu faço, entendeu? Porque eu não sabia, porque meu contexto era igreja, escola cristã, família. Sim. E aí Deus foi me ensinando. Então, por que eu te digo isso? Porque eu acabei assim, transmitindo os princípios da palavra, sem falar do nome de Deus. E o sucesso do programa, porque o programa começou para ficar no máximo 1 ano no ar, entendeu? Ficou 10. Foi entendeu? Um sucesso maravilhoso. Então, e as pessoas me perguntavam, por que você acha o sucesso? Eu acho várias coisas. Primeiro, que as famílias estavam precisando. Segundo, porque foi falado dos princípios da palavra, entendeu? E as pessoas ficavam impressionadas com o resultado, né? Exatamente. E de coisas simples, às vezes. Você falava, gente, olha só, eles mudaram uma coisinha, a criança está tão diferente. Mas eu agi de Deus, Erika. Exatamente. Deus estava aí, entendeu? Deus estava aí. E isso para mim foi tão, assim, Deus foi tão, assim, detalhista, né? Como me falou assim, é isso que eu quero que você faça. Porque a primeira família que eu fiz, eu não sabia, mas eles eram cristãos, e eu não sabia. A primeira família de todos, né? E quando terminou o programa, porque eu tinha esse conflito, na verdade. Porque quando me convidaram para ir para esse programa, foi a própria pastora da escola que me convidou. Que vieram aí para o SBT para a escola e perguntaram, e ela falou, Cris, vai lá para ver. Eu falei, televisão, essas coisas, estou tão bem aqui, sabe? Eu estava tão bem, na verdade, sabe? Realizada. E ela falava, vai, a gente vai orar. Se foi uma coisa de Deus, vai abrir a porta. Se não for de Deus, vai fechar. E abriu, continuou, né? Então, eu entrei e comecei com essa dúvida, essa incerteza, né? Esse primeiro programa, quando terminou, né? No final do programa, eles me trouxeram umas flores, né? Assim. E nas flores tinha um cartãozinho. Sabe o que estava escrito no cartão? Ok. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É lindo. Quando eu li isso, eu falei, é como Deus falar, olha, vai, sou eu que estou aqui. E isso que fazia a mudança, porque eram coisas tão simples, tão simples. E eu falava, e às vezes as mães me falavam, minha mãe me falava isso, minha avó falava isso, mas o evangelho é simples. Educação cristã é simples. Exatamente. Entendeu? É só você colocar em prática os princípios.
que é amor, porque sem amor nada funciona. A própria palavra fala isso. O afeto. Você pode morrer queimado se não for por amor. Entendeu? Os limites, né? Os limites são por amor. Exatamente. Por que você tem que colocar limites? Porque você ama teu filho. E eu acho que isso... eu tenho falado para os pais, você precisa falar para teu filho. Porque as crianças sabem o que falam? Minha mãe é uma chata. Eles falam assim hoje. Porque não me deixa fazer nada. Não me deixa estar no... não me deixa fazer isso. A tua mãe não é uma chata, a tua mãe te ama. Tá? E porque ela te ama, ela fala que não. Porque ela sabe o que é melhor para você. Porque Deus age assim com a gente. Ou Deus não coloca limites pra gente? Claro que sim. Com certeza. Entendeu? Por quê? Por amor. Então, esse é o cristianismo. É simples. É simples. É simples. Cris, é muito lindo tudo que você trouxe para nós hoje. A gente está encerrando aqui o nosso podcast, mas como você encerrou, eu achei que foi perfeito. Foi o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu estava aqui refletindo. Às vezes a gente só quer que chegue a Super Nani na nossa casa. E ela tem uma receita que a gente não conhece. A gente quer uma fórmula mágica. Receita de bolo, como eu falo, não receita tem. de bolo. E você encerrou tudo que você trouxe para nós dizendo: o evangelho é simples. Para resolver as questões de educação da nossa casa com os nossos filhos, a gente precisa simplesmente pegar aquilo que a gente já conhece. Ter paciência, ter amor e colocar em prática. Colocar em prática. Eu amei que você disse a respeito, né, da sua experiência. E eu vou até fazer aqui uma observação breve, que você foi falando que conforme você foi aprendendo cada vez mais, você percebeu que enquanto as pessoas te olhavam como essa guru da educação, era você que estava aprendendo. Muito. E Salomão, que foi o homem escolhido por Deus para ser marcado pela sabedoria, quanto mais sábio ele se tornou, mais humilde ele se tornou. Ele percebeu que as coisas eram puerias e que tudo era vaidade, né? Que as pessoas estavam correndo atrás do vento e parecia que ele ia ser o grande conquistador pela sabedoria, quando na verdade ele entendeu. É porque o livro de Eclesiastes termina assim. Exatamente. Qual é a conclusão de tudo isso? Entendeu? Exatamente. E você Serve trouxe a isso. Deus, entendeu? E eu vejo o derramar de sabedoria sobre Deus na sua história. E como você se tornou uma mulher humilde para dizer: o melhor conselho é só faça o simples. Faça o simples. Não existe nada além disso. Mulheres, vocês que estão assistindo, eu sei que muitas de vocês estão cansadas. Muitas de vocês estão aqui ouvindo o Jornada Essência e pensando: meu Deus, eu tenho que conquistar o mundo para Deus. Eu preciso ter dons, eu preciso ter poder do Espírito Santo, eu preciso ter talentos, eu tenho que trabalhar, eu tenho chamado para fora de casa, eu tenho chamado para cuidar do meu casamento, eu tenho um monte de filho, eu tenho a casa. Meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter autoridade. Eu tenho, não tem nada. E esse podcast, para mim, foi assim: calma. Às vezes, se você tem filhos em idade de educação, pause alguns projetos seus para ficar com os seus filhos. Você não precisa ser tão produtiva. Se você está vivendo uma temporada de educação, se dedique e realmente coloque isso como uma prioridade. E isso é manifestar o reino de Deus. Se você tem um chamado e trabalha fora, como a Cris falou, não tem problema, não vai te fazer uma mãe fracassada. Mas quando você retornar, fique com o seu filho. Se você tem nas noites da sua semana no seu horário livre, serviço na igreja, célula em casa, jantar com as amigas, cinema com o marido, tem alguma coisa errada. Então, comece a eliminar coisas extras da sua vida, né? Inclusive coisas da igreja, se for necessário. Fique com seus filhos. A minha mãe, que é a pastora líder aqui da igreja, ela não trabalhou até que eu tivesse 10 anos, né? Depois ela veio trabalhar na igreja. Mas antes disso, ela era esposa de pastor, cuidava das coisas, né? Fazia os eventos e tal, mas ela não trabalhava. Ela ficava comigo, ela que cuidou de mim.
E hoje ela é uma pastora com tantas conquistas, que bom que ela soube esperar pelos meus primeiros 10 anos. Então, assim, mulheres, esqueçam essa mentalidade do mundo, que você tem que ser altamente produtiva aos olhos dos outros, para fora de casa, que você precisa fazer muito, né? Eu acho que a grande mensagem da Cris nesse podcast é que não existe nada mais importante na vida de um casal, de pai e mãe, do que implantar o reino de Deus no coração dos seus filhos. E o reino de Deus o que é? É um reino de paz, de alegria e de justiça. Você só pode ter paz se você tem a palavra de Deus reinando na tua casa. Você pode só ter alegria quando você tem essa intimidade com Deus e com teus filhos. E a justiça de Deus, né? Sobre a tua vida, que isso pertence a Ele. E você estava me ouvindo, só quero terminar trazendo esse Salmo 121, eu acho que diz que os filhos são flechas na mão do guerreiro, né? E se você pensa uma flecha, para você poder lançar essa flecha, que são nossos filhos, né, para o mundo, você precisa preparar essa flecha. Não somente você precisa preparar essa flecha quando você pega o arco, você pega essa flecha, você coloca no arco. Quanto mais perto a flecha ficar de você, mais longe ela vai. Então, pensa isso com teu filho. Quanto mais perto você tiver teu filho de você, quanto mais você tiver intimidade com ele, na hora que você soltar, ele vai mais longe para o propósito que Deus tem na vida dele. Que lindo. Tá? E são pequenas coisas que estão na palavra de Deus, não é invenção de ninguém, entendeu? Está na palavra de Deus, mas elas são muito profundas, entendeu? Não tem coisa melhor do que você saber para onde você quer lançar teu filho, qual é o alvo. Entendeu? Glória a Deus. Que seja Jesus, mas para chegar lá, tá? Tem que estar aqui você pertinho. Tem que estar pertinho. Ai, que lindo. E você tem que... O teu grande ministério, Érica, do Ramon, de todas as mães e pais que estão aí, tá? É o discipulado dos teus filhos. Esse é o primeiro discipulado mais importante. Discipular teus filhos. Depois vem o resto dos teus discípulos. Né? Exato. Os outros discípulos podem ficar um pouquinho mais frustrados, esperando pela gente. Não tem problema. Os filhos precisam ter mais. Não tem problema, eles vão ficar bem. Não tem problema. Tá? Nós terminamos agora. Cris, que honra que Deus nos dê mais mulheres como você. Nas futuras gerações, porque nós precisamos de mulheres cheias de Deus, com chamado para a área de educação, que Deus prospere seu chamado, que você continue chegando cada vez mais longe com a sua mensagem, que é uma mensagem contra a cultura. Não dá para ser do reino de Deus se não for contra a cultura. Não e dá. você tem na feito contramão, isso. Né? Na contramão. Obrigada, Cris. Imagina, que Deus te obrigada abençoe. a você, tá, pelo convite. É sempre um prazer falar de Deus, falar de educação, falar de filhos, falando de crianças, né? É sempre um prazer. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Mulheres, continuem acompanhando aqui todos os nossos podcasts toda segunda-feira e todo o resto da Jornada Essência que você acompanha no aplicativo da IA e também participe com a gente no nosso evento, né? Essência, que vai ser setembro, dia 12, 13 e 14 de setembro, agora de 2025. E que Deus abençoe. Beijos.